Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para uma aula de produção de texto, tá certo? Nós vamos fazer uma produção de texto sobre a lenda do Saci Pererê, tá? E para isso nós vamos observar a paragrafação. Você sabe o que é paragrafação? Pensa aí, paragrafação tem a ver com parágrafos, certo? Então, a paragrafação é a ação de construir parágrafos no texto. Observe esse exemplo que eu trouxe para vocês de um texto do livro de vocês, daquele texto do Saci no Meu Quintal, que está lá no livro de português. Coloquei só uma partezinha desse texto para vocês observarem os parágrafos, a margem, certo? O texto, ele tem uma margem do lado esquerdo e tem uma margem do lado direito. A margem, ela fica invisível, tá? No caderno, ela tá mais visível. Tem gente que tem um caderno que tem uma margem bem visível. Alguns cadernos não trazem essa margem visível, mas dá para saber onde é que começa a linha. Então, no começo da linha é a margem, tá bom? E os parágrafos, vamos relembrar que é cada espaçozinho que tem, ó, da margem para começar o texto. Ó. Aqui temos um parágrafo, outro aqui e outro parágrafo aqui. Tá certo, gente? Então, essa parte eu trouxe para vocês só para vocês entenderem o que é parágrafo. Porque tem gente que está fazendo o texto do começo até o fim sem nenhum parágrafo, tá bom? Então, por isso, nós vamos fazer o texto de hoje baseado em sequências. Eu trouxe aqui um exemplo de uma sequência de imagens para vocês, olha só. Estão vendo aí? Nesse primeiro desenho, nós temos o quê? Um menino que está aguando uma horta, certo? Se a gente observar a sequência toda, na segunda já tem um sol, que ainda tá baixo, mas tem sol, e na terceira esse menino parece que já está vendendo as verduras que ele estava cultivando lá no primeiro quadrinho, certo? Então, nós vamos fazer um texto dividindo esse primeiro quadrinho aí, onde o menino está aguando, vai ser o nosso primeiro parágrafo. O segundo quadrinho vai ser o segundo parágrafo, em que o menino está carregando a verdura, ele está levando essas verduras, né? E no terceiro parágrafo, que é o terceiro quadrinho, o menino vai estar vendendo essas verduras, provavelmente aonde? Numa feira, certo? Então, nós temos que usar a nossa criatividade. O que a gente vai fazer, então, a partir de agora? Aí o primeiro quadrinho para a gente construir o nosso primeiro parágrafo. Vou pegar aqui uma folha de caderno. Nessa folha de caderno, o que eu vou pensar primeiro? Eu não vou colocar o título. Eu vou pular uma linha e vou deixar para pensar no título depois. Eu vou escrever o que está acontecendo aí no primeiro parágrafo, que é o nosso primeiro quadrinho, certo? Para fazer o parágrafo, eu quero que vocês coloquem o polegar de vocês no começo, aí pertinho da margem, deixe o espaço do polegar. Se o dedo de vocês for muito fininho, pode colocar 2 dedinhos, não tem problema não, tá bom? Ou polegar ou 2 dedinhos e começa a escrever o texto. Por exemplo, nós estamos vendo aí um menino, né? Eu posso dizer as características dele, se ele era alegre, se ele era triste, posso colocar o nome dele, certo? Onde ele está, o que ele está fazendo, tá bom? Então, vamos escrever então. Vou começar. Era uma vez um menino muito alegre chamado Beto. Ele morava na fazenda e adorava mexer com a horta antes de o sol nascer. Pronto, eu tirei meu dedo porque eu já fiz o parágrafo. Olha só, terminamos o nosso primeiro parágrafo, certo? Só isso, falei o que estava acontecendo no primeiro quadrinho, falei sobre o personagem, como ele era, o que ele gostava de fazer, aonde ele morava. Então, era uma vez um menino muito alegre chamado Beto. Ponto final. Eu tive que colocar um tracinho no morava, porque eu coloquei tracinho rava.
porque não cabia a minha palavra toda. Para isso que a gente aprende a separar as sílabas, porque eu tenho que saber separar uma sílaba das outras, certo? Então só coube o mó, aí eu coloco o tracinho e o rava eu coloco na outra linha, aonde? No começo da linha, tá bom? Só tem espaço na primeira linha do parágrafo, nas outras linhas desse parágrafo não vai ter espaço. Então eu terminei esse parágrafo, coloquei a pontuação, o ponto final, e vou pensar agora no segundo parágrafo. Tá aí o meu caderno, e aí eu vou pensar no segundo parágrafo. O primeiro já está pronto aí, certo? No segundo, eu estou vendo que tem um menino, certo? Tem um menino não, o Beto, que eu já dei o nome dele, né? O Beto. Ele pegou as verduras, colocou em cesta e está levando provavelmente para algum lugar para vender essa verdura, certo? Então vou colocar o meu dedo, porque vai ser outro parágrafo, não é o segundo parágrafo. Então vou colocar o dedinho para dar o espaçozinho para marcar o parágrafo. Tem que ser do mesmo tamanho do primeiro, não pode ser um espaço pequeno no primeiro, no segundo um espaço grande, não. Tem que ser do mesmo tamanhozinho, tá certo? Então se eu usei o polegar, eu vou colocar o polegar. Se eu usei os 2 dedinhos, eu vou colocar os 2 dedinhos. E aí eu vou escrever. Quando será que ele vendia essas verduras? Se era na feira, provavelmente nos finais de semana, não é? Então eu posso falar do tempo, do período que ele vendia, então eu posso colocar aqui nos finais de semana, certo? Depois que ele tomava o café da manhã dele, certo? Ele arrumava as suas verduras em cestas e levava para vender. Não posso? Então vamos lá. Nos finais de semana, após o café da manhã, Beto arrumava as verduras em cestas e levava para vender na feira da cidade mais próxima. Já fiz o meu parágrafo, então eu tiro o dedo, né? Certo, gente? De novo, olha lá. Nos finais de semana, vírgula, após o café da manhã, vírgula, Beto não coube, arrumava tudo. Eu tive que separar a última sílaba. Ó. Arrumar, tracinho, vá. Certo? Então, nós temos que separar direito. Tem gente que está separando a sílaba, coloca, por exemplo, arrumar, coloca o V aí, tracinho A. Pode separar o V do A? De jeito nenhum. Certo, gente? Cuidado com essa separação aí. Pronto, fizemos o segundo parágrafo. Certo? Então, nós temos aí o primeiro parágrafos prontos. Então, vamos para o terceiro parágrafo, que é o último quadrinho. O que está acontecendo? O Beto ele está vendendo as verduras que ele trouxe para a feira, não tá? Então, eu vou colocar o meu dedinho para poder medir o meu parágrafo de novo, meu último parágrafo, e vou falar, posso falar dos clientes, que os clientes gostavam das verduras dele, iam comprar as verduras na barraca dele. Não posso? Por que será que os clientes gostavam? Porque as verduras poderiam estar fresquinhas, bonitas, né? Então vamos fazer isso aí? Coloquei o dedinho e comecei a escrever. Quando eu terminar, quando eu marcar o parágrafo, eu tiro o dedo para terminar, ok? Então, os clientes da feira sempre procuravam a barraca do Beto, pois suas verduras estavam sempre fresquinhas e bonitas. Ele tinha muito orgulho do seu trabalho. Vocês viram a pontuação que eu coloquei? Depois de bonitas, eu coloquei um ponto. Certo? Porque eu terminei a minha ideia. Então, e aí eu comecei a outra frase. Ele tinha muito orgulho do seu trabalho, outro ponto. Tá bom, gente? Então eu não posso esquecer da pontuação no meio do meu texto. Tem gente que não tá colocando pontuação nenhuma. Às vezes faz pergunta e não coloca ponto de interrogação. Às vezes faz uma exclamação e não coloca ponto de exclamação. Termina uma ideia e não coloca ponto final. Tá bom? Então, fizemos 3 parágrafos. Viram como é que a gente faz os parágrafos? Então, cada desenho foi um parágrafo. Tá bom? Ok? Agora que eu fiz o meu texto, o que eu vou fazer? Eu vou pensar num título. Eu tava falando muito do personagem principal, que era Beto, e eu tava falando de quê? Do trabalho dele. Então, sabe como é que vai ser o meu título? O trabalho de Beto. Ok? Muito bem. Agora é com você. Nós vamos fazer uma produção de texto, nós não, vocês, uma produção de texto baseada nessa sequência de imagens. Vocês vão fazer
sobre a lenda do Saci Pererê, como eu falei lá no comecinho. Nós temos aí o primeiro desenho, que vai ser o primeiro parágrafo. Vocês vão contar quem é esse personagem, certo? O que ele gosta de fazer, aonde que ele tá, provavelmente numa fazenda, porque nós vimos aí no segundo quadrinho uma vaca com um menino e um balde de leite. E no terceiro quadrinho nós estamos vendo aí uma travessura que o Saci Pererê fez, certo? Então eu vou fazer o primeiro parágrafo baseado no meu primeiro quadrinho, certo? Explicando quem é esse personagem, como ele é chamado, onde ele está, o que ele gosta de fazer. Depois, no segundo quadrinho, vou fazer o segundo parágrafo. Nós temos aí uma fazenda. De quem será que era essa fazenda? Provavelmente desse menino, que provavelmente tirava o leite da vaca toda manhã. E ele já tinha até tirado o leite, que o balde está cheio, certo? E aí, no terceiro parágrafo, eu posso contar qual foi a travessura que o Saci Pererê aprontou dessa vez. Derramou o leite do pobre coitado que já tinha tirado o leite da vaca. Certo, gente? Quero um texto muito caprichado, ok? Então, dos parágrafos, vocês vão pegar o caderno de vocês, vão colocar o cabeçalho, escola classe verde, vão colocar a data, vão pular uma linha, deixar um espaço para o título, pular outra linha, colocar o dedinho para marcar e começar no primeiro quadrinho, fazer o primeiro parágrafo, certo? Vocês vão começar o texto, pode ser era uma vez, pode ser num belo dia, vocês que vão inventar. Então, primeiro parágrafo, depois vai fazer o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, e aí, por último, vocês vão pensar num título para o texto de vocês, tá certo? Ver o capricho, tá bom, meus queridos? E até a nossa próxima aula. Tchau!